Pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje irei fazer a devolutiva da avaliação subjetiva de física. E como nós tivemos muitas notas abaixo da média, vocês devem responder novamente essa avaliação para quem está em casa e me entregar com seu nome, turma, cabeçalho na sexta-feira, quando vierem fazer a prova de bloco, para que eu faça a média desse trabalho com a subjetiva e, consequentemente, ajudar na nota de vocês, ok? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição e hoje eu vou resolver os exercícios aqui para que vocês assistam e entendam e passam novamente para tentar sanar essas dificuldades encontradas, ok? Então, vamos lá. Vamos para a questão 1 da prova de física. Dizia o seguinte: o estudante de física, a fim de analisar o comportamento térmico de uma substância, realizou um experimento em que ele forneceu calor a uma quantidade m de massa dessa substância, inicialmente na fase sólida. Após analisar os dados experimentais obtidos, ele traçou um gráfico, na figura ao lado, que eu coloquei no próximo slide aí, que mostra o comportamento da temperatura dessa substância em função da quantidade de calor que ela recebeu. Ele deu aí como os dados, o calor latente de fusão da substância analisado igual a 20 calorias por grama. Então, na letra A, ele diz o seguinte: qual é a massa da substância? Pessoal, então nós vimos, sobre calor latente e calor sensível. Nós vimos que o calor latente é aquele que está relacionado com a mudança de fase da substância. Nessa fase, não há uma variação de temperatura. Então, observe aqui. Essa parte aqui do gráfico, observe que a temperatura ela se mantém constante em 35 graus. Então, a quantidade de calor absorvido nesse intervalo de tempo está relacionada a um calor latente. E o calor sensível é aquele que está relacionado à variação de temperatura. Então, observe que nesse intervalo aqui houve uma variação de temperatura. Ela foi de 10 graus Celsius a 35 graus Celsius, ou seja, existe uma variação de temperatura aqui de 25 graus Celsius, ok? Então, para variar 25 graus Celsius aqui, nós tivemos aí 400 calorias absorvida, ok? E para que ocorresse a mudança de fase, observe que a temperatura ela se mantém constante quando chegou em 35 graus e ele continuou absorvendo calor sem variar a temperatura até que mudasse de fase. Então, esse intervalo aqui está relacionado ao calor, quantidade de calor relacionada ao calor latente, beleza? Então, nós temos aqui, vamos analisar esses dados aqui. Quantidade de calor igual a... Então, a quantidade de calor relacionada ao calor sensível é igual a 400 calorias. A variação da temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial, é igual a 25 graus Celsius, certo? E ele falou a quantidade de calor latente, relacionada ao calor latente, é de 1.200 menos 400, vai dar 800. 800 calorias. E o calor latente, ele falou que é de 20 calorias por grama, certo? Então, ele deu esses dados e ele quer saber a massa da substância. Para saber a massa da substância, nós vamos utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. Quantidade de calor
é a massa vezes calor latente, certo? Vocês podem chamar essa equaçãozinha aí de que maluco, né? Se a outra a gente chama de que macete, esse aqui é o que maluco. Então, a quantidade de calor relacionada aí, né? A transição de fase, a mudança de fase é igual a 800. Massa é o que nós queremos descobrir e o calor latente que o dado deu foi de 20. Então, a massa vai ser igual a 800. Esse 20 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, significa 800 dividido por 20, né? Vamos cancelar. 80 dividido por 2, 40 gramas. Então, a massa aí de 40. Vamos para o próximo. Então, na letra B, ele quer saber qual é o calor específico na fase sólida. Então, agora nós vamos usar o que macete. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, quantidade de calor, nós já vimos que nós vimos lá que é a quantidade de calor, para ele aumentar a temperatura aí de 10 graus Celsius para 35 graus Celsius é igual a 400 calorias. A massa, nós descobrimos agora que é de 40 gramas. O calor específico é o que nós queremos descobrir. E a variação da temperatura, nós vimos que é de 25 graus Celsius. Então, vamos isolar esse calor específico aqui, que é o que nós queremos descobrir. Então, o calor específico é igual a 400 dividido por 40 vezes 25. Calor específico, então, vai ser 4 vezes 25, 100. Mais um zero, 1000. Então, vai ser 400 dividido por 1000. Vamos cancelar esses dois zeros. 4 dividido por 10, 0,4 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, a resposta é 0,4. Ok? Próxima questão. Uma fonte de calor ao nível do mar funcionou durante 40 minutos, fornecendo a quantidade de calorias necessárias para que 500 gramas de água a 12 graus Celsius contida em um recipiente entrasse em ebulição. E, além disso, 200 gramas da quantidade inicial se transformassem em vapor a 100 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica do recipiente, determine a potência da fonte de calor em calorias por segundo. Então, ele quer... ele falou, né? Eu tenho uma massa de 500 gramas e que está inicialmente a 12 graus Celsius. Então, elevou-se a temperatura de toda essa massa a 100 graus Celsius e, em seguida, 200 gramas dessas 500 se transformou em vapor. Ele deu o calor latente e deu também o valor do calor específico e do calor latente. Pessoal, então, o calor latente calor latente é 540 calorias
por grama, e o calor específico da água é de 1 cal por grama vezes graus Celsius. O valor da massa é 500 gramas. A variação da temperatura estava inicialmente a 2 graus Celsius. Estava em 2 graus Celsius e elevou a 100 graus Celsius. Então, a variação vai ser 100 menos 12, vai dar 88 graus Celsius, ok? Então, nós temos aí, ele deu o valor do tempo. ΔT aí é 40 minutos. E ele quer saber a potência. Para saber a potência é quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, certo? Então, para saber a quantidade de calor, nós precisamos aí calcular a quantidade de calor que ele recebeu para elevar a sua temperatura em 88 graus Celsius e depois a quantidade de calor necessária para transformar dessas 500 gramas 200 em vapor. Então, vamos primeiro calcular o calor sensível aí, que vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, Q igual a massa, que foi de 500, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é de 88 graus Celsius. Quantidade de calor igual, então, vai ser essa multiplicação dá 44.000 calorias. Agora, nós vamos calcular a quantidade de calor latente necessária aí para que 200 gramas dessa água tenha se transformado em vapor. Então, vai ser 200, dessas 500, 200 vai se transformar em calor, vezes o calor latente, que é de 540. Então, a quantidade de calor vai ser de 108.000. 108.000 calorias, certo? Quantidade de calor total vai ser a soma de 44.000 mais 108.000, tem mais um zero aqui. 1.000. Quantidade de calor total vai dar. Então, vai dar um valor aí de 152.000 dividido pelo tempo, calorias. Para saber a potência, então eu vou pegar potência, vai ser essa quantidade de calor de 152.000 dividido por... O tempo foi de 40 minutos, mas ele quer calorias por segundo, uma potência em calorias por segundo. Então, vai ser 40 vezes 60.
Então, 6 vezes 4, 24. Então, dá 2.400. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. Essa divisão vai dar um valor aí de 63. 63. Em 33 calorias por segundo. Ok, pessoal? Então, a resposta aí era de 63,33 calorias por segundo. Vamos para a questão 3. Uma massa de 400 gramas de gelo é retirada de um freezer cuja temperatura interna é menos 16 graus. Que quantidade de calor o gelo precisa absorver para que sua temperatura atinja 0 graus Celsius? Então, tem uma variação de temperatura. Se tem uma variação de temperatura, o calor lá envolvido é do tipo calor sensível. Então, vai ser quantidade de calor vezes massa é igual a massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Quantidade de calor é igual a 400 vezes 0,55 vezes a variação foi de, afinal vai ser para 0 menos 16. Quantidade de calor, então, vai ser 400 vezes 0,55 vezes 16, que vai dar aí um valor de 3.520 calorias. Então, a resposta é 3.520 calorias, ok? Vamos para a próxima. Questão 4. Uma amostra de 2 kg de certo material está à temperatura ambiente 22 graus Celsius. Para determinar o valor do calor específico desse material, o estudante aquece a amostra durante 10 minutos em um bico de Bunsen, de potência conhecida igual a 100 calorias por segundo. Ao final, o estudante detecta que a temperatura da amostra é de 82 graus Celsius. Qual foi o valor calculado por ele para o calor específico da substância constituinte da amostra? Então, olha só, ele quer saber o calor específico. Então, ele quer saber o valor de Czinho. Para saber o calor específico, a gente precisa saber qual quantidade qual quantidade de calor foi absorvida. Porque calor é quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Colocar esse T maiúsculo aqui, T maiúsculo é de tempo. De temperatura tem que ser o T maiúsculo, certinho? Vamos colocar o T maiúsculo aqui. Então, vamos lá. Precisamos descobrir a quantidade de calor. Ele nos deu a quantidade de calor? Não. Mas ele deu o tempo da amostra e deu a potência. Então, nós temos que a potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a potência foi de 100, quantidade de calor é o que eu quero descobrir, e o tempo foi de 10 minutos. Como?
é em segundos, então vai ficar 10 vezes 10 minutos, 10 vezes 60, que dá 600. A quantidade de calor, então vai ser igual 600 vezes 100, vai dar 60.000. Mas a massa ele já deu 2 quilogramas. Dois mil vezes C, que eu quero que eu descobri, é a variação da temperatura. Estava em 22 graus Celsius, foi para 82. Então, 60, vai dar 60 aqui. 60 graus Celsius, 82 menos 22, 60. Então, o calor específico vai ser 60.000 dividido por 2 vezes 6, 12. 120.000, vai dar 120.000. Corta esses 4 zeros, 6 dividido por 12, 0,5 cal por grama vezes graus Celsius, ok? Então, 0,5, beleza? Vamos para a última questão. A última questão aí era relacionada, né, à termodinâmica. Então, dizia o seguinte: um gás ideal é um modelo teórico útil para o estudo dos gases, uma vez que grande parte dos gases reais se comporta como gases ideais quando submetido a regimes de baixas pressões e altas temperaturas. Determinada massa de gás ideal realiza uma sequência de transformações gasosas em um ciclo ABCDA, representados ao lado no plano pressão por volume. Então, nós temos aqui, né, o gráfico. Nós temos aqui o gráfico, essa representação, pressão por volume. E aí na letra A ele pergunta, né, em quais trechos da transformação realiza trabalho. Então, observe que para realizar trabalho, nós precisamos ter uma variação de volume. E essa variação, se o gás vai realizar trabalho, significa que tem que ocorrer uma expansão. O gás realiza um trabalho sobre um meio, e essa expansão ela ocorre de B para C. Observe que o volume aumenta, se o volume aumenta, significa que ocorre uma expansão. Então, a resposta é B, C, ok? De C para D, o volume ele se mantém constante, então o trabalho é nulo. Nesse caso aqui de C para D, nós temos uma isovolumétrica. De D para A, nós temos o volume diminui, então nós temos uma compressão, certo? E em que o sinal do trabalho é negativo, ou seja, o meio realiza um trabalho sobre o gás, e de A para B, o volume se mantém constante, então, constante igual a 2, então se o volume se mantém constante, nós temos mais uma vez uma isovolumétrica, e se não há variação de volume, o trabalho é zero. Então, de B para C, temos um trabalho positivo de expansão, o gás realiza trabalho. De C para D, temos uma isovolumétrica, trabalho nulo. E
de D para A, temos uma compressão, o meio realiza trabalho sobre o gás, e de A para B, nós temos outra isovolumétrica, o trabalho é nulo. Lembrando que, se a pressão se mantém constante, nós temos uma transformação isobárica. Então, vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte, ele quer saber qual o valor do trabalho em joules. Então, trabalho, nesse caso aqui vai ser numericamente igual à área dessa figura. Então, trabalho, nesse caso aqui, vai ser a base vezes a altura. Lembrando aqui, ó, que nós temos uma potência, né, 10 elevado à quinta. Então, o trabalho vai ser a base, que é de 6 menos 2 vezes a altura, que é 4 menos 1. Trabalho é igual a 6 menos 2, 4 vezes 3. Trabalho é igual a 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10 elevado a a quinta, desse 5 aqui da pressão, certo? Então, trabalho vai ser igual a 1,2 vezes 10 elevado à sexta joule. Que vamos passar a vírgula aqui, uma casa para ficar em notação científica, se eu diminuir embaixo, aumenta em cima. Então, fica elevado à sexta, ok? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida é só chamar. Não esqueçam de me entregar aí na sexta-feira, quando vierem fazer a prova de bloco, para ajudar na nota de vocês. Beijos, fiquem com Deus. Qualquer coisa estou à disposição.